Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje o prometido é devido, por isso vamos fazer um balanço global daquela fórmula que a gente aplicou ao futebol brasileiro, não é? Se bem se lembram, não é? Foi este vídeo aqui, em que tem-se uma fórmula esquisita, 1 sobre 1 mais 0,99, qualquer coisa, vezes x elevado a menos não sei quanto, a forma do futebol brasileiro. E a ideia era realmente criar uma forma para depois nos ajudar a tomar melhores decisões se devíamos apostar a favor ou contra dada equipa. Neste caso era uma forma para os favoritos, se a gente devia apostar no favorito ou contra o favorito, não é? Vamos ver os resultados disto. Eu disse que queria fazer o balanço ao final da época e até encontrarmos algumas coisas interessantes já. Para quem não viu o vídeo, não é? Eu expliquei como é que montei tudo, por isso não me vou estar a repetir, eu depois deixei o link aí a passar no vídeo, não é? Se quiserem rever o vídeo para saberem como é que eu montei. A inspiração foi deste livro, também já vos tinha dito, as 10 equações que mandam no mundo, não é? Também quem já viu o outro livro dele, que é o Soccermatics, para quem gosta de futebol e quem gosta de dados, certamente já viu este livro do Soccermatics. Enfim, a inspiração foi nisso. Ao início criámos um método que pelo menos batia a percentagem de acerto, este benchmark de mercado. O mercado estava a acertar a 51,6%, o nosso método estava agora um bocadinho acima, não é? Vejam que isto foi implementado desde 2012 e agora nós queremos ver os resultados pós-método. Eu mesmo assim calculei quantas unidades é que a gente ganhava com este método desde o início, desde 2012. Claro que isto não faz muito sentido. É bom dar um resultado positivo, mas depois a gente quer ver se dá positivo depois do método ser estabelecido, não é? Bem, e lembra-se que eu tinha mostrado isto, né? Ao início fiz um pequeno teste e as coisas até estavam a correr bem. Estávamos com uma unidade e 62 de lucro, ótimo. E isto tudo começou, eu vou analisar depois deste Fluminense, né? Depois os jogos a seguir a isto é o que vamos ver. Também expliquei aqui algumas nuances com os empates, está tudo explicado no vídeo. A ideia era usar esta fórmula, correto? Tem um alfa, tem um beta, um processo de otimização, o Excel achava este valor de alfa e beta e ficávamos com a nossa fórmula, não é? Depois comparávamos a probabilidade do nosso modelo com a do Bookie, se a nossa fosse mais provável, a odd tinha valor, apostávamos a favor. Se a odd fosse menos provável, apostávamos contra. Era um método muito simples. Só para também recordarem, isto é, em termos visuais, a ideia principal do método era esta. Vou pôr aqui alguns valores para diferenciar isto, só um bocado exagerado, ok, mais ou menos assim. Ou seja, no nosso método ia existir um ponto onde a nossa decisão de apostar a favor ou contra ia mudar, não é? Há um ponto de cruzamento destas duas linhas, né? E normalmente esse ponto, até esse ponto nas odds baixas a gente apostava a favor, nas odds a seguir acima deste ponto a gente apostava contra. Claro que estes são outros coeficientes, os nossos coeficientes são muito parecidos, não é? Quase não se vê esse ponto, não é? A reta está quase sobreposta. No método do livro, por exemplo, ele tinha outras coisas, né? Tinha outras constantes, mas que foi aplicado ao Campeonato Mundial e nós aplicámos isto a uma liga. Foi uma adaptação, não é? Bem, vamos lá ver então. Então qual foi os resultados pós-método? Eu aqui tenho aqui algumas notas. Para já, isto salta logo à vista, não é? E isto foi os resultados menos 3,6 unidades. E isto foi menos 3,6 unidades em 144 jogos, ou seja, foram jogos que foram realizados depois do nosso método. Vejam que a primeira data aparece aqui a 3/12 para o Fortaleza, Corinthians, etc, etc, e depois vai continuando. Agora, para já, taxa de acerto, o benchmark do mercado, mesmo assim batemos o mercado em termos de taxa de acerto, ou seja, o mercado nos jogos de favorito só acertava 50,7%, se vocês tivessem apostado sempre no favorito, e com o nosso método a gente acertava 56,3%, o que é ótimo, né? Para já, em termos de taxa de acerto seria benéfico. Agora, como é óbvio, nas apostas não basta acertar muito, não é? Depois também temos a relação com a odd média com que a gente aposta, não é? Se o prémio não compensar a taxa de acerto que temos, normalmente vamos ter um resultado negativo. E pronto, este método, normalmente as odds, vejam que variavam entre 1,27 até 1,99, ou seja, eram as nossas odds ou a favor ou contra. Há aqui uma pequena nuance, que se calhar isto depois passava a positivo. Foi a maneira como eu calculei a odd alternativa. Quando a odd era de favorito, era fácil. Mas quando o método dizia para apostar contra, tínhamos que fazer a dupla chance, não é? O que é isto da dupla chance? Imaginem que apostar a favor da equipa da casa é 1
eu precisava do X2, não é? Ou então, em termos de Betfair Exchange, eu precisava de fazer o lei, mas eu não tenho essas odds, porque estas odds são retiradas da Pinnacle, e a Pinnacle só dá as odds do mercado principal de 1x2 ou do over. O que é que eu faço? Então, calculei uma odd aproximada para a alternativa, ou seja, somei as probabilidades, neste caso, do empate e do 2, não é? Da equipa visitante, transformei em odd e pronto, e tenho a odd equivalente do mercado alternativo. Qual é o problema disto? Em teoria faz todo o sentido, porque o mercado devia ter 100% de probabilidade, não é? Não pode ter mais do que isso, mas já sabem que as casas de apostas têm uma margem, não é? E então estas odds faz com que sejam sobreestimadas. Normalmente, se vocês somarem as probabilidades das odds, não é? Vai dar 110, 105, 100 e qualquer coisa, não é? Que é realmente a margem da casa de apostas. No caso da casa profissional, a margem média que nós tínhamos aqui no Campeonato Brasileiro era de 3,6%. Ou seja, como é que eles distribuem? Também já falámos isto no canal, mas esta pequena nuance pode fazer com que a odd equivalente às vezes possa estar um bocadinho mais baixa do que o habitual. Ao longo de 144 apostas, imaginem que estávamos sempre a perder um bocadinho, porque a nossa estimativa era mazinha. Isto acumula, não é? Enfim, era só uma pequena nuance, mas será que o método foi assim tão mau? Será que não se aproveita nada disto? Eu acho que se aproveita e vocês vão perceber porquê. Ok, isto agora é importante. Quando vocês começam a apostar, não é? E para quem utiliza assim mais dados, existem dois períodos mais ou menos críticos, 3 se quisermos, mas 2 principais. O início de temporada, não é? Porque não existem estatísticas, as estatísticas são da época passada, o mercado ainda não sabe muito bem como é que vão ser as equipas, pode especular, mas não sabe como é que vai ser a performance, como é que os jogadores vão jogar, etc, não é? É mais difícil, existe mais incerteza. E depois no final de campeonato, porquê? Porque há equipas que já têm o seu lugar na tabela, não é? Já não precisam de lutar por nada, ou seja, às vezes são jogos que podem jogar para marcar golos, para se divertirem, entre aspas, ou podem jogar sem interesse nenhum. E o mercado normalmente tende a pesar muitas equipas que precisam de algo, não é? Agora, aqui há um ponto interessante. Okay. Uma coisa é as equipas precisarem, outra coisa é as equipas terem a qualidade para ganhar, e nem sempre isso acontece, né? Lá por precisarem muito dos pontos não quer dizer que isso se traduza numa vitória. E o que acontece no mercado também, ao final, às vezes existe muita incerteza, né? Se vocês fizerem um estudo sobre a incerteza dos mercados no final ou no início de uma liga, vão ver que é mais incerto, o mercado erra mais, não é? Do que, por exemplo, se calhar numa temporada dita normal, tá bom? O terceiro período, se calhar é ali, vou pegar no caso do mercado europeu, quando temos um mercado de inverno, entradas de novos jogadores, enfim, já estão a ver esses aspectos qualitativos, mas existe sempre um pouco de incerteza, apesar de também já temos falado do conceito de sabedoria das multidões, que o mercado costuma até ser bastante eficiente na odd fecho. Mas, pronto, eu normalmente não aconselho, para quem utiliza assim métodos mais estatísticos, a utilizar o início de temporadas e o final. Então vamos ver como é. Eu fiz aqui um gráfico de zona temporal do método, ou seja, quando é que ele teve lucro, quando é que teve prejuízo, e vamos ver algumas coisas interessantes. A partir do momento, não é, que eu comecei a aplicar este método, comecei a ganhar, ótimo, ficava todo feliz, depois comecei a perder, e depois ganhei, depois perdi e já estava em território negativo, aliás aqui já chegava a menos 5 unidades, e depois destas menos 5 unidades tive um período enorme, não é? Vejam até aqui a 7, ou seja, vejam, menos 5, não é? Para 7, já ganhei quase 12 unidades. Este período foi ótimo, que foi ali à volta de janeiro, no mês de janeiro, se repararem. E depois cheguei a este pico e depois comecei outra vez e acabou negativo, acabou naqueles 3,6, não é? Agora, é aquilo que eu vos disse, este método seria, a meu ver, válido sempre neste período, e depois, quando chega ao final de temporada, já não se deve utilizar muito estes métodos, não é? Ou seja, eu se tivesse parado, se calhar, no início de fevereiro, não é? Já tinha tido um bom lucro com este método. É importante que percebam isto. Quando é que eu normalmente, depois vocês vão fazer esta pergunta, paro ou começo? Eu costumo dizer mais ou menos assim. O início de temporada eu espero mais ou menos que se realizem 20% dos jogos. Estão a ver? E o final de temporada eu desprezo os 15% de jogos finais. Mais ou menos 15%. Ou seja, independentemente disto, estão a ver? Este método ia sair em lucro, por acaso. Claro que se foi como fiz até ao fim, aqui foi um exercício
para vocês. Por acaso deu prejuízo, mas independente, até podia ter acontecido o contrário, estar em prejuízo e depois começava a dar lucro e no final eu tinha desprezado. Paciência, não é? É uma regra geral, é mais incerto realmente o final de temporada e o início de temporada, tá bom? Mas lá está, foi interessante este exercício. Acima de tudo, espero que se tenham divertido e experimentado este tipo de formas. Eu apliquei para o Campeonato Brasileiro. Na próxima temporada já podem tentar calcular novamente estes coeficientes se quiserem e ter uma fórmula de base para depois vos ajudar a tomar decisões sobre aquilo que querem apostar, não é? Vejam que esta forma teve em conta um historial desde 2012, não é? Por isso, fica aqui uma ideia interessante para vocês e, claro, também podem tentar encontrar estes coeficientes de alfa e beta para outros campeonatos, não é? Pronto, meus amigos, é tudo. Foi um vídeo rápido, tá? Espero que tenham gostado. Acima de tudo, experimentem estas coisas. Isto era muito fácil de fazer. E olha, se tivessem seguido realmente esta forma até dado período, tinham feito lucro, não é? Ou seja, eu dei-vos uma fórmula gratuita e não me pagaram nada por isso. Vá, fora de brincadeiras. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, tá? Partilhem com os vossos amigos e apostem em vocês mesmos, tá bom? Eduquem-se. Vá, um grande abraço, fiquem bem e até um próximo vídeo.